Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho. Estamos lendo aqui Lucas, capítulo 6, verso 31. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Ontem foi um dia muito feliz, na escola dominical, onde o estudo, uma série de estudos sobre a jornada de fé, a caminhada de fé e os seus enfrentamentos, né? Ontem o assunto foi que o cristão tem que ter uma consciência de santidade. E, enfim, foi uma manhã muito proveitosa. E o texto áureo usado é aquele verso da carta aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando se falava a respeito de seguir a paz, então, obviamente, são recordados aquelas questões entre irmãos, né? As possíveis picuinhas, as desavenças e tudo mais. Então foi falado o que a Bíblia diz do nosso esforço, da nossa decisão de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e fazer rápido, assim como o bombeiro, quando tem que acudir um, um correr para apagar um incêndio, ele não vai morosamente, ele vai com muita urgência, com muita pressa, cantando os pneus, né? Isso foi falado ontem. Ele vai, com outras palavras, obviamente, ele vai com muita pressa, porque para apagar aquele fogo depende dessa ação rápida, senão pode ser fatal para alguém e pode se perder tudo, né? Então é essa mesma disposição nossa no que diz respeito à, à questão de paz com os outros. Então a gente tem que promover a paz. Isso é uma coisa bem ativa, né, da nossa parte, e a gente tem que fazer desta maneira, com pressa ou com presteza, né? Porque a gente não pode deixar ou esperar que o fogo consuma tudo, que aí depois serão só cinzas, né? Amei essa maneira de implicar as nossas obrigações com relação a seguir a paz com os outros. E um verso lembra o outro, né? E eu lembrei aqui dessa... Alguém já chamou de texto de ouro da doutrina de Jesus. E é interessante que em Mateus, capítulo 7, verso 12, tem esse mesmo verso, mas Jesus acrescenta, o evangelista lá acrescentou uma palavra que foi dita a respeito do amor a Deus e ao próximo. Lembra quando Jesus falou: amai a Deus, amai o próximo, porque essa é a lei e os profetas? Essa mesma expressão, porque isto é a lei e os profetas, em Mateus 7,12 está acrescentado isso. Então ficaria mais ou menos assim: como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira, porque esta é a lei e os profetas. Então é uma síntese, né? Ou da doutrina do Antigo Testamento. Alguém já disse que é a essência da lei: amar a Deus, amar o próximo. E aqui, essa essência a essência está sintetizada numa expressão ativa. Assim como o bombeiro tem que correr, né, para resolver, depende dele, depende da atitude dele, depende da pressa dele, né? Da mesma forma, depende de cada um de nós. E o que Jesus falou
é algo, isso aqui não é uma frase de efeito, isso aqui é algo para viver, para trazer para a atividade cristã, ou seja, para a vida, né? E que consciência é essa, já que falamos ontem de consciência? É uma consciência de pensarmos exatamente isso, e não tem o que acrescentar. O- Como é que você quer que o outro trate você? Trate o outro desta maneira. Eu vou fazer perguntas. Alguém gosta de ser desonrado? Alguém gosta que espalhem boatos a seu respeito? Alguém gosta que desprezem você? Você gostaria que alguém desprezasse, judiasse ou fosse violento com a sua mãe, com os seus filhos? Você gostaria de ser maltratado, de ser esquecido? Você gostaria de, quando ficasse doente, ninguém se importasse? Você gosta... E aí, gente, essas perguntas são necessárias. Como é que a gente gostaria de ser tratado? Como é que a gente entende justiça? O que que é justo para mim e para você? Porque quando a questão é do nosso lado, a gente sabe fazer discurso. Não, porque é injusto, não é correto, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Pois é, o tem que ser assim é um ter que ser assim para o próximo, né? Então, aquilo que a gente acha justo para nós, que acha coerente para nós, aquilo que a gente gostaria de ser atendido, assistido, mimado, confortado, consolado, é a mesma maneira que a gente tem que tratar o outro, né? Então, eu não faria para o outro aquilo que eu acho um nojo para mim, aquilo que eu acho horroroso, danoso, né? Para mim, eu não posso tratar o outro assim, né? Só recordar, para eu terminar, que eu quero, irmãos, falar menos. Deus me ajudará, né? Olha o contexto que Jesus está falando, né? Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que atirar a tua capa, não impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Então, é esse o contexto ativo no mundo. Então, para quem está naquela de, eu estou de bico com o meu irmão por causa de uma coisinha, nós somos chamados para amar inimigo. Então, tá na época de amadurecer, de ter a prontidão de um bombeiro que está lá, talvez cuidando de alguma coisa administrativa, às vezes até descansando, dependendo do horário, à noite, né? Por exemplo. Mas quando chama, ele está pronto porque foi treinado para isso. Ele tem todo um arrojo, uma preparação. Chamou, ele vai, ele age. É essa prontidão que eu aprendi ontem que a gente deve levar na vida. Então, vamos deixar para trás as coisinhas e pensar em ser muito ativo numa consciência de que eu não quero que os outros falem mal, falem o que é injusto ao meu respeito. Eu não vou tratar ninguém assim. Eu não quero passar fome, então eu não posso pensar que o outro também está passando fome. E por aí vai. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e pensar e abandonar de uma vez por todas as coisinhas, porque isso, além de não
se configurar em santidade, atrapalha o reino de Deus e o trabalho de qualquer igreja, seja onde for. Que Deus te abençoe a ser ativo e pronto, como um bombeiro que precisa correr para apagar incêndio. Tenhamos essa prontidão, que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos e louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu peço que abençoe os meus irmãos, nos concedendo a graça deste amadurecimento e de ouvirmos as palavras de Jesus e colocarmos em prática no nosso dia a dia, na melhor prontidão, na melhor consciência. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.